Nós vamos meditar na palavra de Deus. A hora está um pouquinho avançada e eu sempre que no prego eu gosto de botar uma bala na boca. Quando a bala derrete, acaba a mensagem. Hoje eu esqueci a bala. Vou colocar um botão. Quando o botão derreter, o sermão acaba. Então pode ser que demore um pouco mais. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Hoje nós vamos iniciar a série Pai Nosso. Quantos de vocês sabem recitar? Eu não digo rezar, porque nós entendemos pela Bíblia que não devemos repetir, mas orar. Deve brotar do fundo do coração as nossas palavras em direção a Deus Pai. Mas quantos de vocês sabem recitar o Pai Nosso? Alguém sabe recitar o Pai Nosso aqui? Só vocês, jovens. Ali atrás, começou a se levantar algumas mãos. Tá bom, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o texto na tela. E vamos ficar em pé, e vamos ler juntos a oração de Jesus, conhecida como Pai Nosso. Talvez, nesse momento, se passar alguém ali fora e ouvir a gente ler o texto, fala assim, ali agora é a igreja católica, porque eles estão rezando o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso não é nem do católico, nem do batista, o Pai Nosso é de Jesus, é bíblico, ok? Então a gente pode ler o Pai Nosso tranquilamente. Vamos fazer a leitura juntos. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não vos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória para sempre. Amém. Bom, pelo menos vocês sabem ler bem, podem se sentar. Eu falei de manhã que estava no fim do ano passado, pedindo a Deus orientação para aquilo que nós iríamos pensar durante o ano no culto da noite. A gente sempre tece aqui as nossas reflexões, de maneira, via de regra, a respeito das obras de Jesus, daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele fez na vida das pessoas. Mas eu queria introduzir o ano com aquilo que Jesus ensinou, a fala de Jesus. E na minha oração ao Pai, o Pai disse para mim, fale de mim, fale do Pai Nosso. E nessa noite eu quero iniciar a nossa série Pai Nosso, só pensando na primeira palavra que Jesus falou. Jesus disse assim, Pai. É sobre isso que nós vamos pensar hoje, sobre o Pai. Eu não sei se você sabe recitar o texto de cabeça, não ler. Eu não sei se você sabe sequer a beleza teológica e literária dos ensinos do Pai Nosso, dos ensinos que estão por trás de uma oração que a gente aprende desde cedo aqui no Brasil. Eu não sei quantos aqui vieram da Igreja Católica Apostólica Romana, que foi o meu caso. Então lá na catequese, o padre me ensinava a orar o Pai Nosso. E eu tinha que ficar repetindo, eu lia lá o livro do catequismo. Eu não sei se você aprendeu, se você nasceu no Evangelho, se você aprendeu na classe de catecúmenos. Mas nós queremos estudar um pouco sobre essa belíssima oração de Jesus, que é conhecida mundialmente, e o subtítulo do texto, inclusive, vai dizer a oração do Pai Nosso. A nossa proposta durante a série Pai Nosso não é
analisar, por exemplo, o poder da oração, ou pensar quanto tempo nós devemos ficar orando. Não vou pensar muito sobre isso. Ou ainda pensar e refletir o impacto que a oração tem quando um cristão dobra os seus joelhos e ele ora. Embora de quando em vez darei uma pincelada sobre a importância da oração, mas a temática não é essa. O que desejamos de fato é ter um olhar mais reflexivo sobre a oração que Jesus fez, o Pai Nosso mesmo, como acabamos de falar. Mas por falar então em oração, e falando que daria uma pincelada, já vai a primeira. Quanto tempo você passa orando na sua casa? É verdade que quando uma pessoa dobra os seus joelhos, fecha a sua porta, como Jesus vai ensinar e ensinou aqui, no capítulo Mateus 6, verso 6, um pouquinho antes do Pai Nosso, os milagres acontecem. Há um mundo sobrenatural que ele é impactado. E a gente experimenta coisas grandiosas de Deus, milagres, a gente ouve o Senhor falar. Porque é o ser humano se comunicando com o Todo-Poderoso. Mas também é verdade o que vou dizer, que não é de admirar que muitos cristãos oram muito pouco. E muitos cristãos, por pouca coisa, se desgastam, se desanimam, até se afastam da igreja e viram um desigrejado. Quando o cristão dobra o seu joelho e começa a orar de verdade, o fato é que o mundo espiritual é abalado. Quando o cristão ora de verdade, Satanás fica impedido de fazer o que ele quer. Ele gosta de pintar e bordar. Ele é o pai da mentira, disse o próprio Senhor Jesus. Eles gostam de jogar um contra os outros. Ele gosta de ver barricadas nas cidades, de violência, de mortes, assaltos, crimes. Ele gosta de ver o filho rebelde, o casamento destruído, o adultério. Mas quando um cristão dobra o seu joelho e começa a falar com Deus, casamentos que estavam acabando são salvos pela oração de um cristão. Pessoas que estavam usando uma arma, agora eles trocam a arma pela palavra de Deus. O camarada que usava a droga, agora ele vai bendizer o nome de Jesus. As pessoas se convertem. E a gente fica assim embasbacado. Como é que pode o fulano que bebia, que matava, que roubava, que espancava, agora virou uma ovelha de Jesus? Mas é porque alguém estava ali no clamor orando, ao poder da oração. Quando alguém ora, se ele é muito vaidoso, o seu ego será abatido. A sua vaidade vai dar lugar à humildade. E quando alguém ora, ele entende que ele não é o centro do universo. O que importa não é se a sua necessidade será ou não atendida, mas o que importa é se a vontade de Deus será cumprida na sua vida. Você pode notar, meu amigo, pessoas muito ácidas, críticas, que reclamam de tudo, oram de menos. Quando começam a reclamar muito perto de mim, eu falo assim, não está orando nada. Revela quão vaidoso, quão orgulhoso. Uma pessoa que não ora é orgulhosa, porque ela pensa que pode resolver o seu problema sozinho, está descartando Deus da possibilidade da sua vida. Ela não depende de Deus, ela depende do seu esforço. Sobre o dever de orar, o pastor avivalista americano Samuel Tipp disse: o primeiro sinal de escândalo que chegou ao céu foi a ausência de oração da igreja. Quando há falta de oração, significa que há falta de Deus na sua vida. Jesus, sabendo de tudo isso que eu acabei de falar, Jesus sabia de tudo isso, que ele era o próprio Filho de Deus encarnado. Ele falou assim: deixa eu ensinar uma coisa para vocês, que vai mudar a vida de vocês, vai mudar a vida da família de vocês, vai mudar o casamento de vocês, vai mudar o bairro, a cidade, o estado, o país de vocês. E as pessoas ficaram aí, o que é? Vai fazer milagre, vai cair raio do céu. Não, vou ensinar vocês a orar. Jesus então demonstrou como deveríamos orar. O Pai Nosso é uma oração com princípios
que devemos usar na nossa oração pessoal. Não é para repetir exatamente ipsilíteres, letra por letra, vogal por vogal, vírgula por vírgula daquilo que Jesus disse. E eu convido a você, a partir de hoje, a juntos, cada domingo à noite que eu estiver aqui pregando, você já sabe, você vai orar um pouquinho do Pai Nosso. Então vamos pensar hoje. Ele diz: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nome. Ele vai ficar só no Pai, Pai, e a gente para aí. Hoje nós só vamos pensar na primeira palavra que o Senhor Jesus nos ensinou a orar. A primeira coisa que nós devemos aprender é que devemos orar ao Pai. E o que isso significa? Quando você abre a sua boca santa, sem palavrões, sem impropérios, sem malícia, sem mentira, sem crítica, sem conjurar o próximo, sem desejar o mal para o próximo, você fala assim: Pai. Em primeiro lugar, Jesus está nos ensinando que isso significa relação de intimidade. Relação de intimidade. Talvez você não saiba algumas coisas que eu vou dizer aqui nesta noite, mas nós precisamos, ao estudar a Bíblia, entender o contexto histórico, cultural e religioso da época. Precisamos lembrar que Jesus não era brasileiro, Jesus não era português, Jesus não era africano, Jesus era judeu, e o judeu seguia uma religião dada pelo próprio Deus, chamada judaísmo. E aquela religião chamada judaísmo era uma religião que tinha ritos, princípios. E Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso. Ele não está ensinando para os brasileiros, ele não está ensinando para os portugueses também, e nem para os... ele está ensinando para os judeus e os gentios que estavam ali perto. Os gentios são aqueles que conviviam perto dos judeus e não eram judeus, mas primordialmente para os judeus. E até a chegada de Jesus ao mundo, os judeus se dirigiam a Deus. E como é que os judeus se dirigiam a Deus? O judeu tinha tanto cuidado com o nome de Deus, porque um dos mandamentos vai dizer: não diga o nome de Deus em vão. Aqui o brasileiro brinca com isso, erra toda hora. Ai meu Deus, Deus me livre, não sei que nome de Deus em vão toda hora. O judeu tinha tanto cuidado que se tivesse um papel no chão na rua, ele não pisava no papel, porque alguém poderia ter escrito o nome de Deus, e ele tinha muito cuidado e muita reverência. Então eles sequer pronunciavam o nome de Deus, e de tanta reverência, eles tiraram as consoantes do nome, um dos nomes de Deus, Yahvé, tiraram lá as vogais, do nome Adonai, e a juntaram para criar um nome para Deus, de tanto medo que eles tinham de falar o nome de Deus em vão. O temor, o respeito, a reverência que o judeu tinha pelo nome de Deus era tamanho. Aí vem Jesus, senta com a galera e fala assim: vou ensinar vocês a se dirigirem ao Todo-Poderoso. Ah, ok, me ensina aí. Aí ele fala: Pai. Olha que bonito. Jesus chama Deus de Pai. Irmãos, para a cabeça daquele povo, isso era uma ideia revolucionária. Como que um judeu que seguia o judaísmo não iria dirigir-se a Deus como, por exemplo: ó majestoso Senhor, magnânimo, todo-poderoso, Deus de Israel. Aí chega e fala assim: Pai. Só para você ter uma ideia sobre o que eu estou falando, o Velho Testamento vai registrar a expressão sabei que eu sou o Senhor 66 vezes. 39 vezes Deus é referido como os principais nomes que temos no Velho Testamento, como
Elohim, o Deus Criador. Então eles oravam, ó Elohim, o Deus Criador. Depois o outro orava, ó Yahvé, o Deus que protege e guarda a aliança. Depois vinha outro judeu e orava, ó Adonai, Deus é o Senhor, o nosso Senhor ou Mestre. E sabe quantas vezes aparece a palavra Pai no Velho Testamento? Pouquíssimas. Eu não sei se você já sabe, já tinha pensado como isso é incrível. Jesus, ao ensinar os seus discípulos a orar, ele invoca pelo Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Elohim, o Adonai, o Deus que fez o céu e a terra, o Deus que manda relâmpagos, o Deus que os judeus tinham um temor tremendo, o grande eu sou, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o rei dos reis, ele chama de Pai. Querido, isso quebra um tremendo paradigma de ritualismo religioso. O brasileiro é muito religioso, mas poucos têm intimidade com Deus. É o encurtamento da distância entre o homem e Deus. É a proposta de uma relação que Jesus estava trazendo familiar. É uma proposta intimista. É uma proposta em que você está pertinho de Deus como seu papai. Alguém aqui pode se lembrar quando era criança? Em algum momento da sua existência, por medo, por temor, por estar assustado, por acordar de madrugada, por achar que viu um fantasma. Quantos choravam de madrugada quando era criança porque viram um fantasma? Levante sua mão. Fala a verdade. Já começou a levantar mais as mãos aí. Papai, papai. E quando eu era criança, que naquela época a gente não tinha Netflix, não tinha nada, naquela época era tremendo, né? Meu pai ia para cima do telhado e mandava assim, ó, quando eu mexer na antena, você diz que ficou bom. Mas para a direita, aí passou. Para a noite a gente vê filme de terror. E aí a gente ia ver filme de terror e à noite eu não dormia. Aí eu ia para a cama chorando, meu pai, papai, papai, papai. Mas quantas vezes? E quando você, como pai agora, o seu bebezinho começa a engatinhar, começa a andar, vai mal e mal ali e cai. Aí ele levanta, papai, aí você olha, pega no colo. Eu lembro da minha filha, sempre conto essa história, porque aquilo me marcou muito. Eu carregava a Thalita aqui nos ombros, estava ela sentada aqui. A gente era missionário, a gente não tinha carro. E aí às vezes eu botava ela para andar, ela não gostava muito de andar não. Aí eu deixava ela ir andando, aí ela ficava caçando a minha mão assim, papai me dá colo, papai me dá colo, eu já não aguentava mais, tá bom, eu vou te dar colo. É relação de intimidade, relação de amizade, relação de afago, de amor, relação de proteção. E aí Jesus traz essa ideia na oração. Vejam que nós estamos falando de religiosidade, não, nós estamos falando de intimidade. Na oração do Pai Nosso, Jesus não está nos encorajando a repetir a mesma sentença religiosa, mas Ele está nos conduzindo ao coração de um Pai amoroso, de um Pai que cuida da gente, de um Pai que quando a gente fica com medo, desesperado, você maridão chega em casa, ai mulher, não sei o que eu vou fazer e tal, aí você, a mulher fala assim, a mulher sabe assim, vai falar com o Pai. Aí, mas meu pai já morreu. Não, estou falando do Pai que não morre nunca, o papai que está no céu. E a esposa está lá, eu não sei o que eu faço mais da minha vida, esses filhos, eu não sei o que. Aí o maridão sabe assim, falou com o papai? É relação de intimidade, porque o nosso Pai que estás nos céus, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes e de maneira personalizada. E Jesus está dizendo assim, em todo momento da sua vida, confia nele, quer na doença, na saúde, na felicidade, na alegria, na tristeza, nos problemas, na bem-aventurança, vá e clame pelo papai. Mais à frente Jesus vai fazer essa comparação, em Mateus no capítulo 7, capítulo posterior, e ele vai dizer exatamente isso. Capítulo 7, de 9 a 11 vai dizer, qual de vocês, se seu filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Alguém aqui? Algum pai?
vai dizer: Paulo, você vai dar pedra para o seu filho, se seu filho pedir pão? E Jesus disse: e se seu filho pedir peixe, você vai dar uma serpente para o seu filho? Você vai fazer isso, pai? E aí Jesus fala: se vocês que têm um coração mau, mas sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu, Ele dará coisas lindas, maravilhosas, personificadas, que vocês vão pedir e Ele vai atender. Ah, irmãos, nós temos um Pai maravilhoso, mas o problema é que nós somos muito religiosos, muito demais, mas temos pouca intimidade com o papai. Talvez, toda vez que você orar, você compra rituais religiosos como os judeus. Como eu era católico, apostólico, romano, também fazia. Mas toda vez que você for orar, lembrar que Deus é seu Pai, e falar para Deus, do princípio da oração do Pai Nosso: eu vou falar com o papai agora, eu vou conversar com o meu pai, eu sei que o meu pai vai cuidar de mim, assim como eu, que sou pai, cuido de uma criança. Deus cuida da gente como se nós fôssemos crianças. Sabe, criança que chora, criança que faz birra, criança que desobedece, criança que você fala assim: ai, 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 ai. Antigamente os pais falavam isso, hoje o pai não fala mais isso, né? Mas antigamente era só olhar que o filho já entendia. Hoje o filho é que olha para o pai e o pai é que entende. Inverteu a coisa. Mas o princípio espiritual é: quando você for se direcionar ao papai, o papai já sabe o que você quer. Então aprenda. O primeiro princípio que eu quero que você aprenda aqui: traga o pai para uma relação mais próxima e aprenda a descansar no colo do papai, e ele vai cuidar de você. Segundo e último: ok, pastor, entendi, estou visitando a igreja, gostei dessa prosa aí, chamar Deus de pai, Ele vai me cuidar, vai me colocar no colo, vai me ninar, vai me botar no bercinho, né? Vai me dar mamadeira, vai me dar o pão de cada dia, e vai cuidar de mim. Que coisa boa, pastor, eu não sabia que era tão bom assim, eu gostei disso. Só tem um detalhe: para você chamá-lo de pai, você precisa ser filho. Porque eu não posso chamar o pai do João de meu pai, porque ele não é meu pai. Eu não posso chamar o pai da Maria de meu pai, porque ele não é meu pai. E você não pode chamar Deus, que criou todas as coisas, de seu pai, se você não for filho dele. Você já imaginou os seus filhos consanguíneos, seus filhos, se dirigindo a você mais ou menos assim? Seu filho chega perto de você e diz assim: excelentíssimo Senhor Pai, eu, este humilde servo, preciso falar com Vossa Excelência. O seu filho faz isso com você? Ou talvez o seu filho chegue lá, o Arthur vai chegar para o Wagner: rei do meu lar, aqui me apresento como seu súdito. Ele faz isso? Não, meu filho também nunca fez isso. Nem o filho vai se relacionar com o pai assim, simplesmente porque ele é filho. E isso nos leva ao ponto crucial da mensagem. O primeiro passo para poder chamar o Elohim, o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, o Majestoso Senhor, o Criador do céu e da terra, aquele que fez todas as coisas, o Adonai, de Pai, você só pode chamá-lo de Pai. E para chamá-lo de Pai, você precisa ser filho dele. No sentido mais estrito bíblico, as únicas pessoas que podem chamar Deus de Pai são os que são filhos de Deus
E isso acontece quando há uma ação de fé na pessoa do Filho legítimo, que é Jesus Cristo. O próprio Jesus vai nos ensinar e vai dizer lá em João capítulo 1, no verso 12, o seguinte: contudo, aos que receberam Jesus no coração, e aos que creram em seu nome, no nome de Jesus, nesse momento, Deus Pai lhe deu o direito de você se tornar um filho de Deus. Pastor, mas eu sou filho de Deus. No sentido de criação mas no sentido de salvação e de intimidade não. Há uma diferença gritante. Todos nós somos filhos de Deus porque Deus criou o mundo e criou as criaturas. Mas para o sentido de relação íntima, para o sentido de ser salvo, de ter a vida eterna, ter perdão dos seus pecados, volte o texto por gentileza, é necessário que recebam e creiam no nome de Jesus para terem o direito, diz o texto, de se tornarem filhos de Deus. Só pode chamar de pai se você se tornar filho de Deus. Se tornar filho de Deus só é possível pela obra que Jesus fez na cruz, o Filho legítimo. Ele morreu na cruz, abateu o pecado e aniquilou o último inimigo do homem. Qual é o último inimigo do homem? A morte, porque ninguém quer morrer. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nos tornamos filhos de Deus, como diz o texto, no sentido de salvação. Ou seja, na oração do Pai Nosso, o primeiro passo para fazer com que esta oração se torne legítima em sua vida, para que haja uma relação familiar, para que haja um processo de intimidade, o primeiro passo da oração de Jesus é: receba Jesus como Senhor e seu Salvador, e você terá o direito de se tornar filho de Deus. A Bíblia vai afirmar que quem não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, também não pode afirmar que Deus é o seu Pai. O apóstolo Paulo vai deixar isso claro, que o caminho para se tornar um filho de Deus, o caminho é Jesus. Gálatas capítulo 3, no verso 26, ele diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Mas eu creio em Deus, mas eu vou à igreja, mas eu gosto dos evangélicos, mas eu sigo o ritual. Os judeus também, mais do que todos nós. E Jesus falou assim: vocês estão fazendo tudo errado. Vocês precisam abrir mão da religiosidade, do ritualismo religioso, para olharem para mim como Salvador de vocês. A oração do Pai Nosso é fantástica, porque ela também define a nossa identidade. Se ela define a identidade de Deus como Pai, ela define a nossa identidade como filhos. Você é filho de Deus? Você tem intimidade com Deus? Você conversa com Deus? Você experimenta os milagres de Deus? Você tem certeza que se morrer hoje vai para o céu? Isso define a nossa identidade. A oração do Pai Nosso não só define a identidade de Deus como nosso Pai, mas define a nossa identidade como filho. Deus é Pai, provedor. Ele provisiona os bens materiais, o emocional e o espiritual. Quando nós estamos perto do Pai, como filhos, surge uma coragem em nosso coração excepcional, e você não sabe de onde vem essa coragem, e o seu filho vai dizer: vai, eu estou contigo todos os dias, vai que eu estou com você. Eu me lembro quando meu pai estava me ensinando a andar de bicicleta. Naquela época, porque é coisa muito antiga, eram umas bicicletas mais ou menos desse tamanho, com 2 rodinhas, e meu pai comprou uma bicicletinha pequena primeiro, e aí colocou as 2 rodinhas, e eu andava ali, no quintal de casa. E ele disse: tá bom, agora eu vou tirar uma rodinha. Aí eu andava assim, com medo de cair com uma rodinha. Ele falou, passado um tempo, ele: tá bom, agora eu vou tirar a outra rodinha. Pai, mas eu vou cair. Não, não vai não, eu vou te segurar, ele dizia. E o papai então segurava, eu lembro desses detalhes, na bicicleta ali no banco, no cilindro da bicicleta, e ele: vai pedalando, eu estou te segurando, e na verdade ele soltava, só que ele ia me acompanhando,
Vai que eu estou segurando, vai, vai. Daqui a pouco a voz do papai ficava longe. O papai do céu provisiona tudo. Porque quando nós estamos perto do papai, que é alguém mais forte com a gente fica corajoso. Mas quando eu tenho um desconforto, ele provisiona conforto. Porque sabemos que ele é um pai amoroso e um pai provedor. Mas se você não recebeu Jesus como seu irmão, você não faz parte dessa família. Porque Jesus é nosso irmão. E somos adotados pelo Pai através do sangue de Jesus. Porque Jesus é o nosso Salvador. E talvez você esteja aqui como visitante. Olha só, visitante da família de Deus. Você é um visitante da família de Deus, mas você não é um filho, você não pertence à família ainda. Por quê? Porque o seu coração é orgulhoso, você está duro, e você não pode chamar Deus de Pai. E eu quero então fazer com que você considere que Jesus se torne o seu irmão legítimo, e que Deus se torne o seu pai, para que você desfrute, não de uma relação de um Deus que está lá em cima. Tem gente até que fala assim, o cara lá de cima. Para ele é o cara lá de cima, nem pai é o cara mesmo, um estranho lá de cima. Deus está muito ocupado lá em cima, tem tanta coisa para fazer que Ele não vai cuidar de mim. Sim, você não pertence à família, Ele não vai cuidar. Não é que Ele não vai cuidar, mas você não tem relação de intimidade com Ele. Mas quando você abre seu coração para Jesus, tudo muda. Porque Jesus te dá a salvação, e Ele te dá o direito de você se tornar filho de Deus. E tudo vai mudar na sua vida. Você nunca mais será a mesma pessoa. Seu casamento vai mudar. Sua fé vai mudar. Sua vida vai mudar. Sua família vai mudar. Sua fé vai mudar. Seu relacionamento com Deus também vai mudar. Você vai ver coisas excepcionais acontecendo na sua vida. Porque Deus vai cuidar de você, não como o cara lá de cima, mas como pai. Eu quero terminar dizendo para você que hoje é o dia em que você pode fazer a melhor, mais importante e a mais linda oração do universo. Mas antes de nós fazermos a mais linda e bela oração do universo, eu quero convidar você a cantar esta música. E depois da música, eu vou convidar você a orar comigo, a entregar a sua vida a Jesus, a ter Deus como seu Pai. Notem, Pai nosso que estás nos céus. E a gente só falou do Pai. Quanta coisa nós vamos aprender sobre o Pai nosso.